Josué não tem postura de escravo. Josué não tem coração de escravo. Josué entende que não é o ambiente que eu estou vivendo agora que vai definir a minha história, vai definir quem eu sou. Eu estou no Egito, mas eu estou ouvindo uma história, eu estou sendo alimentado pela palavra que tem um Deus poderoso de Israel que vai aparecer qualquer hora e vai me tirar daqui. Eu estou no Egito, mas estou recebendo uma palavra que eu não sou escravo, mas na verdade eu sou um príncipe. Eu estou vivendo no Egito, estou vivendo como escravo, mas estou recebendo uma palavra no meu espírito. Deus criou você para ser alguém diferente. Eu estou profetizando sobre a tua vida que não é o ambiente que você vive, não é o ambiente que você cresceu que vai definir o término da tua história. Você pode ter vindo do espiritismo, da macumbaria, você pode ter vindo de um lar de bêbado, você pode ter vindo de um lar de alcoólatra, de drogado, mas Deus está dizendo: coloquei uma semente dentro do teu coração e te disse: você está no Egito, mas não pertence ao Egito. Você está no Egito, mas não é escravo do Egito. Você é príncipe, você é príncipe, você é príncipe. É alguém que está limitado ao espaço físico, mas que cresceu ouvindo a palavra, cresceu ouvindo as promessas. E agora, eu quero apenas afirmar sobre antes de nós terminarmos, quão poderoso é o papel de um pai e de uma mãe sobre a vida da geração que está debaixo da sua cobertura. Olha o papel de Nun, pai de Josué, dizendo: meu filho, Deus vai levantar um libertador para tirar o povo daqui, e nós vamos sair desse Egito. E começou a contar histórias, começou a trazer a palavra ao coração de Josué. E eu creio dentro do meu coração, pelo que a Bíblia nos demonstra, que Josué não tinha crise de identidade. Ele sabia que aquilo ia passar. Ele sabia que aquilo que ele ia viver seria extraordinário. Ele sabia, ele foi nutrido dentro do seu espírito, que ele seria alguém especial, que ele seria alguém usado por Deus, que ele seria alguém levantado pelo Senhor. Eu creio dentro do meu coração que nunca disse para Josué que ele seria o libertador, mas que ele poderia ter dito sim para Josué: você é alguém diferente, você é alguém que é útil para o reino de Deus. Meu filho, se prepara, porque Deus vai fazer alguma coisa através da tua
Depois do êxodo, Josué vem sendo servidor de Moisés. Uma geração que, para aprender a ter e usar a autoridade que Deus deu, vai ter que primeiro aprender a servir. No reino de Deus, não é como no reino dos humanos, do mundo. Talvez uma porta que favorável que se abriu em direção à tua vida foi um amigo que te indicou. Uma promoção foi alguém que disse o teu nome. Mas com Deus vai ter que ser degrau por degrau. É uma geração que precisa aprender a servir. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que só sabe receber. De uma geração que sabe cobrar, mas não sabe fazer. De uma geração que quer ser servida, mas não quer servir ninguém. De uma geração que não sabe o que é carregar um copo de água. Estou dando um exemplo básico aqui para nós todos, uma linguagem assim para todo mundo entender. Uma geração que não sabe o que é servir água para alguém. Uma geração que não sabe o que é limpar o chão de uma igreja. Uma geração que não sabe o que é lavar banheiro. Uma geração que não sabe o que é ficar na porta, em pé, às 2 horas de culto, intercedendo, cuidando, zelando. Uma geração que não sabe o que é limpar vômito no chão. Uma geração que não sabe o que é cuidar de uma criança enquanto a mãe está orando, enquanto o pai está orando. Uma geração que não sabe se posicionar e diz: eu tenho noivo, isso aqui eu não faço, isso aqui lá também eu não faço. Deus está olhando para você e está dizendo: a geração que eu vou levantar será uma geração modelo. E se você quer ser levantado, comece nos primeiros degraus. Não pense que vai sentar na janela, sentou, entrou hoje, está sentado na janela daqui a meia hora. No reino de Deus não. Deus está dizendo: enquanto você está servindo, eu estou te forjando. Enquanto você está cuidando, eu estou trabalhando. Enquanto você se humilha, eu digo o teu nome no reino do céu. Enquanto você está balançando uma criança aqui, o céu está dizendo: eu tenho misericórdia. Ele tem misericórdia. Olha como que ele cuida das ovelhas. Para o homem é humilhação, mas Deus está vendo cuidado. Se tem ou se não tem coração de pastor, porque Deus não vai entregar rebanho na mão de quem não sabe cuidar de ovelha. Olha a esse irmão da sua cabeça está prevalecendo. Vê se ele está com disposição de entrar no diaconato. Vê se ele está com disposição de ir para o departamento infantil. Uma geração séria. Quem era Josué? Servidor de Moisés. É aquele que está colado no seu líder, é aquele que está colado no seu pastor, aquele que trabalha em prol do povo. Na primeira batalha que o povo de Israel teve contra os amalequitas, quem estava lá? Josué. Quem estava na porta da tenda quando a glória do Senhor manifestava para falar com Moisés? Josué. Quando Moisés subiu a primeira vez para ficar 40 dias e 40 noites no monte com Deus para receber a lei dos israelitas, quem estava próximo à entrada no pico da montanha aguardando Moisés sair? Josué. Olha para alguém e diz sobre a vida dele: faça o que ninguém faz. Não, mas fala hoje com fé. Esse negócio de fala para ele: faça o que ninguém faz. E Deus te dará aquilo que ninguém tem. Quando Moisés vai encerrar o seu ciclo, eu acredito no meu coração que tinha muitos líderes, príncipes das tribos, dizendo: eu faço melhor do que ele. Por que não me coloca lá?
Por que não sou eu? Mas Deus vai dizer para Moisés: é essa geração de servo que eu quero diante da minha presença. E Deus vai dizer a eles, vai dizer a eles: olha, Moisés, Josué já tem demonstrado muitas habilidades espirituais, sabedoria, coragem, prudência. E outra coisa que o Senhor ministrava no meu coração, que há muitos que estão ao nosso redor, que ainda não têm título, que ainda não foram ungidos, mas que já estão demonstrando muitas habilidades e dons espirituais, sabedoria, coragem, servimento, serviço, palavra, intercessão. Já tem muita gente se destacando sem ter título. Já tem muita gente se destacando e o céu está denunciando o que será. Então, se eu posso te aconselhar nessa noite, eu quero te dar um conselho. Não espera a promoção, não espera o título, não espera o óleo ser derramado para você demonstrar aquilo que Deus já te deu. Para o óleo ser derramado, para a promoção vir, para aquilo que Deus quer fazer acontecer, primeiro Deus vai olhar, vendo você frutificar, sem ter, demonstrando que você é, sem ainda ter chegado. É alguém que já está tendo uma habilidade, é alguém que já está servindo, é alguém que já está amando, é alguém que já está cuidando, é alguém que já está pregando, é alguém que já está intercedendo. Mas o que você é servo? Ai, mas você ainda não é pastor, não. Mas continua com o mesmo coração servindo, porque eu não preciso ter para ser. Primeiramente eu sou, para depois chegar. Isso é a vida de Josué. E a transição vai iniciar com Moisés ainda vivo. Olha para alguém que está do seu lado e fala com ele: eu quero aprender. E eu quero exercer. Não depois da morte, mas ainda vivo. Tem gente que espera primeiro a morte chegar, alguma coisa acontecer, alguém ser destituído, para depois começar a fazer a transição. Mas Deus está nos ensinando aqui com a vida de Moisés. A transição foi feita com Moisés ainda vivo. Glória a Deus. Se você tiver a oportunidade e quiser isso também dentro do seu coração, na saída, olhe para o teu pastor e diga para ele: eu quero aprender a caminhar contigo, a exercer contigo ainda vivo. Olhe para alguém que te lidera, olhe para alguém que caminha junto com você e diga para ele: eu quero aprender com você ainda vivo. É muito fácil tripudiar em cima de cadáver e dizer: ah, foi, acabou, agora é a minha vez. Nunca aprendeu a fazer e quer demonstrar aquilo que não sabe. Nós seremos uma geração de sabedoria. Nós vamos aprender com os nossos sucessores ainda vivos. Vamos andar com eles, vamos tomar café com eles, vamos aprender a palavra com eles, vamos dobrar joelho no monte com eles ainda vivos. Vai abraçando, mas não é aquele abraço que cobra, dizendo: pode levar, Jesus. Não, a oração é outra. Deixa ele aqui mais um pouquinho, porque eu ainda preciso aprender com ele ainda vivo. Uma geração de fidelidade de coração, que sabe que um dia vai estar lá, mas ama tanto que pede até a Deus só deixar mais um pouquinho, para que tenha um pouco mais da presença e da companhia. E eu encerro com você aqui. E o texto nos diz que o ciclo de Moisés encerra saindo do Egito, e o ciclo de Josué inicia. Qual é a missão de Josué? Atravessar o Jordão, entrar e tomar posse da terra prometida e fazer a divisão da herança entre todas as tribos. Quando Moisés impõe as mãos
sobre Josué e ministra sobre ele. A palavra do Senhor diz que ministra sobre ele, leva diante do sacerdócio e depois apresenta a Josué a toda a congregação, para que não tivesse nenhuma briga, nenhuma disputa, nenhuma confusão, nenhuma contenda, porque Deus havia liberado uma palavra na geração de Josué. Como você, Josué, e em você, Caleb, houve um outro espírito de obediência, de fidelidade a Deus quando foram ser espias na terra. Os outros 10 se desviaram e inflamaram a congregação. Eles dois permaneceram em fidelidade e em seguir ao Senhor. O Senhor vai dizer: somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. A geração deles vai morrer toda no deserto. E quando se olha para a escolha de Deus, para não ter dúvida, ele vai dizer Josué, porque talvez poderia pensar Moisés que poderia também ser Caleb, porque ele também perseverou em seguir ao Senhor, mas Deus escolheu Josué. Josué nunca será como Moisés, mas vai receber porção através do toque das mãos. Vai ser levado ao sacerdote. Por quê? Porque Moisés tem acesso livre à presença de Deus. Ele entra na tenda, a glória de Deus se manifesta e Deus fala com ele face a face como a um amigo. Mas Josué vai ter que ir até o sacerdote para consultar o linho do ninho, para discernir, ter a iluminação da vontade de Deus. Deus estava dizendo: Josué, você é meu escolhido, mas o acesso que Moisés tem, o seu caminho será outro. Você terá que vir pelo sacerdócio. E para te ensinar, Josué, que antes de você pensar que eu te escolhi por causa das suas habilidades militares, primeiro busque a minha presença. Nós estamos vivendo uma geração que quer mostrar muito trabalho. Eu faço, eu realizo, eu concretizo, monto congresso, falo, pá. Deus está dizendo: a geração que eu quero levantar é uma geração que vem primeiro no sacerdócio. É uma geração que vem primeiro para receber direcionamento. É uma geração que primeiro vem para receber iluminação da minha vontade, para depois ir para o trabalho. E o texto vai nos dizer que Josué começa a sua caminhada com o Senhor, comissionado, reconhecido diante de toda a congregação, porque Moisés havia o apresentado. A postura de fé, de coragem, de ousadia, de obediência de Josué fez com que ele estivesse diante de toda uma geração nova, que nasceu no deserto. Seus pais morreram lá, mas a geração que Josué vai conduzir são os filhos que nasceram no deserto. São os filhos que não viu o mar se abrir, mas ouviram. E liderar uma geração que não viu, mas que simplesmente ouviu, é um grande desafio. E ele, diante de toda a congregação, ele foi colocado, e a sua postura foi padrão para toda a outra geração que estava se iniciando. Cadê os veteranos aqui? De 30 para cima. 30 para cima. Não, meu irmão, misericórdia, tem que levantar o solteiro. Levanta essa mão aí para lá. 30 para cima. Isso, meu irmão. Assume. Amém. Agora, cadê a geração de 10 anos para baixo? 10 anos para baixo. 12 anos para baixo. Aumentou. 13 anos para baixo. Quando nós olhamos essa geração de 13 anos para baixo, e quando nós falamos dos veteranos, os de 13 até 13 viram a mesma coisa que vocês viram? Viveram as mesmas experiências de batismo no Espírito Santo, de movimento de Deus que vocês viveram? Não. É um grande desafio conduzir para um caminho, para um lugar, para uma altura, para algo que Deus vai trazer. Alguém que não viu a mesma coisa que eu vi. Se eu falar
vai arrastar essa nova geração para o lugar aonde eu tenho que levá-los. Deus está nos ensinando. É caminhar junto que Deus me trouxe aquele texto. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mais tarde ela não vai se desviar dele. E o Senhor trouxe uma amplitude desse versículo ao meu coração, e ele diz: isso não se resume apenas à família, isso se resume a toda uma geração, isso se resume a todo um tempo, porque Josué não era filho de Moisés, mas é alguém que foi treinado junto, é alguém que caminhou junto com Moisés e foi aprendendo passo a passo. Eu uma vez disse para o pessoal do louvor: oxalá que o Senhor me revele quem é que vai assumir esse louvor, quem é dessa geração que Deus vai levantar, porque eu tenho coragem, ousadia o suficiente para trazer para andar comigo, mesmo vivenciando outro meu, para trazer, para aprender, porque quando meus filhos encerrar, eu vou ver caminhando alinhado diretamente com o céu. Deus está nos dando uma responsabilidade, igreja. Deus está nos dando uma responsabilidade, pais, líderes e pastores. Traz para perto essa geração que não viu o que você viu. Traz para perto uma geração que não sentiu o temor que eu fiz no teu interior. Traz para perto essa geração que não ouviu as profecias que eu liberei sobre a tua vida. Ela não viu, mas ela vai receber um ensinamento através da tua postura. Chama para orar junto, leva para o monte de novo, traz para a consagração, traz para o ensino da palavra, e essa geração será conduzida à terra prometida. E Deus vai olhar e vai dizer: há um alinhamento de gerações, não é apenas familiar, é de gerações. Aquilo que você está passando para essa geração será como um princípio, e ela passará a outra, e a outra, e a outra, até que Cristo venha, e todas as gerações estarão alinhadas com o céu. Fique de pé comigo. Deus está buscando uma geração que esteja alinhada com o céu. Uma geração que ouve antes de fazer. Uma geração que está no secreto antes de trabalhar. Uma geração que está no Egito, mas uma geração que tem identidade. Sabe que não é qualquer um. Sabe que é filho de Deus. Olha para alguém que está na rua, olha para alguém dentro da sua casa, olha para alguém que está desviado e diga para ele: você tem uma identidade, você é filho de Deus. Forge a identidade dessa geração, forge a identidade dos seus filhos. Nossos filhos não são bêbados, nossos filhos não são drogados, eles já têm uma identidade escondida no Senhor, eles são filhos de Deus. Deus está levantando uma geração que tem fé, mas que também tem temor. Deus está buscando levantar uma geração que se posiciona mediante a pressão do mundo, mas é uma geração que se posiciona. Os 10 espias não creram, os 10 espias desobedeceram, os 10 espias queriam voltar para o Egito, mas Josué tinha identidade. Ele disse: não, esse Deus ele prometeu e ele também dará. Uma geração que se posiciona e que libera a palavra do coração de Deus. Uma geração cheia do Espírito Santo. Uma geração que ama servir e antes de ser promovida, ela se destaca pelo seu coração. Eu quero ter a liberdade nessa noite. Se tem alguém aqui que tem os seus filhos aqui, traz para perto. Traz sua família para perto. Se você não tem nenhum familiar seu aqui, escolhe alguém, coloca ele perto de você. Alguém mais novo, alguém próximo, pega alguém, coloca alguém pertinho de você.
Pode ser da sua mesma idade. Adota alguém, irmã Eli. Em nome de Jesus, adota alguém aí, não é? Ou glória. Adota alguém, o Anderson aqui, ó, em nome de Jesus. Alguém adota o Eduardo aqui, os dois Eduardos aqui. Mas que ninguém fique sozinho. Isso. Que nós